eu avisei. Ó, essa é uma daquelas que eu avisei e aconteceu rápido, até porque tinha data marcada, né? Eu falei, Valdemar Costa Neto vai delatar o Bolsonaro lá na Polícia Federal. Valdemar, para quem não sabe, foi convocado para depor quinta-feira, ontem, na Polícia Federal, às 14 horas. Por quê? Porque a Polícia Federal começou a investigar aí o plano do punhal verde e amarelo e também está focando aí investigações num juiz que era assessor do Alexandre de Moraes. Tem um juiz aí que era assessor do Alexandre de Moraes que a Polícia Federal descobriu que ele ajudou a confeccionar o dossiê golpista. Teve um dossiê que o PL utilizou, feito por um instituto chamado Instituto Voto Legal, e esse dossiê foi utilizado pelo Bolsonaro para questionar as urnas e pelo PL, partido aí do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, mas o presidente é o Valdemar, não é o Bolsonaro. O PL utilizou esse dossiê com um monte de fake news, para questionar o resultado das urnas em mais de 300 mil urnas eletrônicas, dizendo que, olha, essas urnas são fraudadas só no segundo turno e só na eleição presidencial. Ou seja, primeiro turno essas urnas estão ok, viu? Não temos porquê aí, por favor, não investiguem nada aí e não anulem o primeiro turno dessas urnas, só o segundo. E as que tiverem eleição para governador, essa tá isenta, é só de presidente. E aí só urnas onde o Lula ganhou a eleição. Nas que o Bolsonaro ganhou, não. Só nas que o Lula ganhou. Que coincidência, né? Como é que eles escolheram essas urnas? Eles foram lá e encontraram algum indício? Não. Eles escolheram essas 308 mil urnas de acordo com o resultado delas. Elas deram mais votos para o Lula. Então isso é a prova de que foram fraudadas aí para o PL. Pois bem, então convocaram o Marcelo Câmara, que era um dos chefes de gabinete do Bolsonaro, o Valdemar, e este juiz para depor. O juiz depois, por videoconferência. A defesa do juiz não quis falar nada sobre o depoimento. Ele está em pânico. Esse juiz é um dos próximos que vai acabar preso, tá? Era juiz, já foi afastado pelo CNJ, só que, para as vossas excelências, quando são afastados, eles continuam ganhando salário e a pena máxima é ser demitido com salário integral. Você fala, nossa, que coisa. Mas, Tiago, qualquer trabalhador que ganha bem adoraria receber salário integral para ficar em casa. Não gostaria? Sim. Então por que para o juiz isso é uma punição? Aí você me pegou. Aí me pegou mesmo. Eu vou citar uma coisa para você ver como é punição mesmo para juiz. Teve uma juíza que colocou uma menina de 15 anos uma vez numa cela com 40 homens. Aí imagina o que aconteceu com a menina. Ela foi afastada com salário integral. Aí depois ela acabou demitida também, viu? Ela recorrendo do afastamento dela, ela disse que estava com depressão, que a vida financeira dela piorou muito. Você fala, mas você está com salário integral, como é que piorou a vida financeira? O que essa juíza fazia quando estava no cargo, que a vida financeira dela era tão melhor? É isso aí. Pois bem, voltemos aí ao juiz aí que foi afastado pelo CNJ. Ele está aí enfrentando esse trauma, a vida financeira dele está ruim. Foi depor. Segundo a Polícia Federal, ele ajudou o Instituto Voto Legal, e olha, ele estava dentro do TSE, ajudando o Instituto Voto Legal a fazer o relatório contra as urnas eletrônicas. Ele saiu do TSE antes das eleições, porém, ele pegava informações de dentro do TSE para colocar para ajudar o Instituto Voto Legal a fazer o relatório, que seria usado depois contra as urnas. Por quê? Porque colocando coisa de dentro do TSE dava um ar de que o relatório era realmente verdadeiro, de que todas as informações do relatório são verdadeiras. É igual, vamos supor, que você tá ali inventando uma fake sobre um assunto. Aí você coloca alguns dados de realidade no meio daquilo. E alguns que você, se não tivesse extremo conhecimento do assunto que você está falando, você jamais saberia. Aí quem lê, vê ali muita coisa crível e acaba engolindo a fake news no meio. É praticamente aquela de você coloca um comprimido para um cachorro dentro da comidinha, ele come a comida e vai o comprimido junto. É isso, tá? No caso, era um veneno contra a democracia, o tal do comprimido. E aí o que acontece? Esse pessoal do Instituto Voto Legal já foram todos indiciados, tudo mais. Eles contaram com a ajuda do juiz. Em 2022, o Valdemar Costa Neto deu uma declaração dizendo que ele se encontrou com esse juiz. E aí, o juiz negou, o juiz deu entrevista negando. Falou, olha, envolveram meu nome aí numa declaração aí, isso foi depois da eleição, quando o Valdemar estava já questionando as urnas. O juiz falou, envolveram meu nome nisso aí,
mas não é verdade. Vou mostrar aqui para você o link. Bolsonaro distribui cargos com mandato fixo antes de sair. Aí vamos lá. A última notícia aqui, que não tem a ver com o título. Vamos lá, é sobre o Valdemar aqui. E o Valdemar e Bolsonaro, e sobre a fala do Valdemar. O presidente do PL foi desmentido sobre o seu encontro com o juiz auxiliar do TSE, ex-juiz auxiliar do TSE, Sandro Nunes Vieira. Aí ele disse: fui informado pela equipe de comunicação do TSE que meu nome havia sido citado pelo presidente Valdemar Costa Neto, do PL, no contexto de que teria falado comigo sobre eventuais irregularidades nas urnas. Sobre o tema, venho esclarecer que nunca tive contato pessoal, bererê barará. Tá. Mentiu, juiz. A Polícia Federal tem provas de que ele forneceu dados e esses dados estavam nos celulares do Marcelo Câmara e do Tenente Coronel Cid. Tenente Coronel Cid já depois na semana passada, Marcelo Câmara depois hoje. Segundo a defesa do Marcelo Câmara, ele respondeu a todas as questões e ajudou os investigadores. Então Marcelo Câmara deve ter enfiado feio aí pra cima do juiz. Aí chega o Valdemar, que é a parte que ferra o Bolsonaro. Lembrei. Isso tudo aí não estaria sendo investigado se o PL não tivesse questionado o resultado das urnas no TSE usando o dossiê fake do Instituto Voto Legal. Fazer um dossiê fake contra as urnas e não divulgar e não usar para nada não é crime. Você faz, fica na sua casa, pronto, ninguém nunca viu. Agora, fazer o dossiê fake e utilizá-lo para divulgá-lo para todo mundo, dizendo que a eleição foi fraudada e pior, usar esse dossiê fake para questionar na justiça o resultado das urnas, para duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro, quando desse o golpe de Estado, fosse estado de sítio, com ou sem decreto, artigo 142, qualquer coisa, ele teria desculpa de que, eu tentei na justiça, o ditador Alexandre negou. E, segundo, quando o Alexandre negasse, os bolsonaristas vão ficar mais ainda em polvorosa, mais ainda em fúria. Então, dois motivos tinham aí para isso. Aí é crime. Quem fez a ação? Valdemar Costa Neto, porque apenas partidos políticos podiam entrar na justiça. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, então, o presidente não podia fazer isso por si só. Ele precisava de um partido político que participou da eleição, sendo com um candidato ou na coligação. Pois bem, de todos os partidos aí que participaram da eleição, o Bolsonaro falou com o PL, que era o partido dele mesmo, e Valdemar Costa Neto, aí vem a pior parte, que é a parte que pega o Bolsonaro. A Polícia Federal tem provas, e saiu no relatório final, de que o Valdemar Costa Neto pagou R$450 mil ao Instituto Voto Legal para elaboração desse dossiê. Eles cometem o crime e ainda pagam muito, R$500 mil para fazer aí um documento fake dizendo que a eleição foi fraudada. Pô, tá fácil para esse pessoal ganhar dinheiro, hein? Lembrando, dinheiro público, é dinheiro do fundo partidário. Dinheiro público. O Valdemar pagou. Então o Valdemar financiou a tentativa de golpe de Estado. Queira ou não. E não tem como falar, eu não achava que era para isso. Pô, não tem como, naquele momento, você não saber, senhor Valdemar. Você sabia que era para o golpe de Estado, você financiou, você usou dinheiro do seu partido, quem controla o caixa é você para fazer isso. Por quê? Porque o Bolsonaro mandou. Acabou. Pois bem, o Valdemar foi perguntado aí sobre o juiz e também sobre o financiamento. E o Valdemar repetiu aí, ele vem repetindo em inúmeras entrevistas, e ele falou isso no último depoimento, e nesse, se foi perguntado, ele repetiu, e não tenha dúvidas, segundo as matérias de imprensa, eles foram perguntados exatamente sobre esse relatório, e o Valdemar foi chamado porque ele é quem pagou aí por esse relatório. Ele fez tudo a mando do Bolsonaro. Quando ele foi perguntado por que ele foi perguntado na Globo News no ano passado e depois nesse ano de novo. Quando ele foi perguntado por que ele pagou, ele disse que não tem como falar não pro Bolsonaro. Vocês já não viram o Bolsonaro? Ele fica bravo, gente. Não dá para falar não pro Bolsonaro. Não tem como. O Valdemar tá tão apavorado que antes do depoimento dele era as duas, né? Antes disso, ele inclusive fez questão de colocar na agenda dele como presidente do PL, ele foi encontrar o ministro Zanin. Foi encontrar o Zanin. Por quê? Diz ele que foi uma visita de cortesia. Visita de cortesia, ao Zanin. O Zanin é da primeira turma, que é a turma que vai julgar aí a tentativa de golpe de Estado. Então, o Valdemar foi lá pedir pinico pro Zanin, que foi indicado pelo Lula. Zanin, por favor, Zanin, olha, você sabe, eu não fiz nada de errado, Zanin. Olha, não me prende, me inocenta, Zanin.
fala, Zanin, fala com o Alexandre, Zanin, pelo amor de Deus. É isso que foi fazer o Valdemar, tá? Não tenha dúvidas. Eu não tenho dúvida que se tivesse um mosquitinho assim na sala do Zanin com uma câmera, ia achar o Valdemar assim, ajoelhado. Por favor, me salva, Zanin. Fala pro Dino e pro Alexandre, eu não queria isso aí de golpe. Só tem um problema, né? Você, Valdemar, quem assinou ali foi você. Quem pagou foi você. Quem pegou dinheiro público do caixa do seu partido para pagar foi você. E não é pouco não, quase R$500 mil, tá? Fala, mas para um partido político não é muita coisa. Vai para qualquer presidente de partido e fala, arranja R$500 mil, inventa qualquer coisa, vê se alguém te dá R$500 mil. Não dá. Para questionar as urnas. Aí deu. Naquele momento em que os bolsonaristas já estavam na frente dos quartéis pedindo golpe, estava uma tensão enorme. O Valdemar, ele é presidente do partido que tinha acabado de eleger a maior bancada. Ele estava no meio do burburinho. Muita gente vai passando o tempo, a memória vai ficando assim, vai se esvaindo, né? E não se lembra. Em 2022, depois que o Lula ganhou a eleição, foram aí 2 meses de tensão até o Lula assumir. Tensão total. Todo mundo, os bolsonaristas primeiro fechando estradas, uma loucura. Foram aí 6 dias, foi só no sábado, depois que o Lula ganhou a eleição, ganhou no domingo. No sábado seguinte, é que abriram todas as estradas. Até lá tinha estrada ainda fechada. Aí depois fecharam de novo, foram 10 dias com algumas estradas fechadas, outras não. Pois bem, aí depois eles já estavam na frente dos quartéis e ficaram lá pedindo golpe de Estado. E aí era notícia desencontrada, o bolsonarismo toda hora falando que o golpe vai dar certo e eles se mobilizando cada vez mais. E olha, os quartéis cada vez com mais e mais e mais gente ali na frente dos quartéis. Tinha general e militar falando abobrinha, tinha uns falando que não. Aí você via o Braga Neto falando, vai dar certo. Aí você falava, opa, peraí. Quem não acompanha a política, talvez não tivesse percebendo a tensão, mas acredito que estava. Tensão que só parou durante 2023, que continuou. Teve ainda o 8 de janeiro, tudo mais, parou durante 2023, foi se percebendo que não vai mais ter golpe. Pois bem, Valdemar, presidente do partido do Bolsonaro, não estava vendo, não. Então ele não percebeu que, a gente vai contratar, vamos supor que não falaram que era para questionar as urnas. A gente vai contratar aqui um instituto, R$500 mil, hein, Valdemar? Paga aí do dinheiro do seu partido. Aí imagina o Bolsonaro, vou contratar um instituto aqui, tá ok? E esse instituto é para fazer um relatório aí sobre as urnas. Mas Bolsonaro, você perdeu a eleição já, fazer relatório do quê? Vai, vamos contratar. Para que ele achou que era? Para falar que a urna é ilibada? Ou para quê? É óbvio que era para forjar e falar que não era. O pior é quando o dossiê vai lá e fala que, olha, 308 mil urnas estão com problema aqui e tem indícios de fraude. Quais? Todas as que o Lula ganhou a eleição. Todas que deram mais voto para o Lula. Aí ele vai, pega esse dossiê e questiona a eleição. Aí não tem o que falar. A situação do Valdemar está muito, muito ruim. É por isso que ele e a defesa dele... E olha, o Valdemar é um dos poucos nessa aí que ele não colocou um advogado ligado ao Bolsonaro. Todos os militares aí de patentes mais baixas colocaram advogados ligados ao Bolsonaro. Muitos deles, advogados escolhidos pelo Bolsonaro. É por isso que ninguém delatava o Bolsonaro. Foi aí um tempão até que Anderson Torres, nem militares, vários que não são militares também, Anderson Torres, Tenente Coronel Cid, o Marcelo Câmara, que foi depor ontem, e outros, trocassem de advogados e eles começaram a abrir o bico. Que até então, estavam todos com advogados que falavam, não, a culpa é do meu cliente, o Bolsonaro tem nada. Não, nada é do Bolsonaro. Meu cliente não fez nem coisa tão errada não, viu? Mas o Bolsonaro é que não fez nada. O meu cliente era proativo. Era isso. Colocando a culpa toda no próprio cliente. Aí depois foi mudando. O Valdemar é o único que não. Desde o começo ele tem o pessoal da confiança dele, que já são advogados dele, desde muitos casos atrás, que ele está envolvido aí em um monte de crime faz décadas. E aí esse pessoal falou, olha, Valdemar, para você não voltar para a jaula, né? Já foi preso o Valdemar por muito tempo. Para você não ficar mais uns anos aí na jaula, fala o seguinte, tudo foi o Bolsonaro. É só você falar, Bolsonaro, foi alguma coisa, é Bolsonaro. Joga tudo pra cima do Bolsonaro. E pra você ver, como o Valdemar, alguém pensa, esperto esse Valdemar, hein? Não é muito não.
Não é muito. Ele joga para cima do Bolsonaro mais do que para os outros. O Valdemar isentou o juiz. Ele falou, ele deixou escapar numa entrevista, burro, deixou escapar o nome do juiz. Ele falou, não é o Sandro. Aí o juiz veio a público para desmentir isso, lá em 2022. Aí a Polícia Federal pegou ali dados de que foi o juiz quem enviou os arquivos para o Tenente Coronel Cid e para o Marcelo Câmara, que também foram depois. Os dois devem ter delatado o juiz, muito provavelmente. E aí, olha o que o Valdemar falou. O Valdemar deve dizer à PF que não conhece juiz suspeito de ajudar no relatório do PL contra os... Você citou o nome do cara na época. A polícia tem provas de que ele que enviou para os militares ali parte do relatório. A polícia tem provas de que ele está envolvido nisso. Aí o Valdemar vai na mesma, ele delata o Bolsonaro, só que ele mente e isenta o juiz. Aí a credibilidade de tudo que ele fala para se defender vai para o espaço, porque vai chegar o Ministério Público e depois vão chegar os juízes do caso e ver, pô, peraí, mas o Valdemar mente. Se o cara mente uma coisinha tão simples, era só falar, podia falar, conversei com o juiz, tal. Não, falar que não conhece, sendo que você citou o nome do juiz lá atrás, aí é muita burrice, muita mesmo. Aí vai ser condenado o Valdemar. Então, prepare-se aí que assim que o PGR fizer as denúncias, vai começar aí o julgamento do século e vamos ver aí Valdemar, junto com Bolsonaro e outros, pegando muitos anos de jaula, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta. Falou!